Bom, então, atendendo a pedidos, vamos fazer a última questão da prova, que era o seguinte: eu definia uma função S de x igual a somatório k igual a zero a infinito de menos 1 elevado a k, x elevado a 2k mais 1, 2k mais 1 fatorial. Tá? Eu não vou parar para provar, mas isso aqui significa o seguinte: cada x real que você botar aqui, você calcula esse. Calcula não, define como sendo essa soma, e essa soma é sempre finita. Basicamente, é o seguinte: isso vai ficar menor que uma PG. Já tem um sinal que alterna aqui, tá bom? Porque a cada passo você multiplica esse negócio de cima por x ao quadrado. E embaixo por 2k vezes 2k mais 1. Porque você tem, vamos dizer, você tem os fatoriais ímpares, né? Então, tem 11 fatoriais, você vai para o 13. E claro que o x está parado. Vamos dizer, você pega um x, você parou o x. Nessa soma ele está parado. Então, ele é grande, pode ser grande. Ele é grande, mas você sempre consegue um k tal que 2k seja maior que ele. Então, você está multiplicando por uma coisa menor que 1. No passo seguinte, você está multiplicando por uma coisa menor que 1, menor ainda. Então, a partir de um certo ponto, sempre está abaixo de uma PG. Então, isso aqui tá? Não, aqui, mas aqui sem nenhuma restrição sobre x, para qualquer x. É claro que você, para x igual a 0,1, ou para qualquer x menor que 1, você vê que esse cara de cima também decresce. Então, é bom. Né? Mas para x grande, 10 elevado a 100, alguma coisa assim, claro que você vai precisar muito mais termos para somar esse negócio. Ocorre que isso daqui, a gente vai aprender, isso aqui é o seno de x, para todo x. E com essa informação secreta, né, a gente sabe que quando a gente calcula, tem uma série parecida para o cosseno. Quando a gente calcula os senos e os cossenos, basta a gente ir até aqui, π sobre 4. Porque os senos e os cossenos de 0 a π sobre 4, depois os senos que você tem aqui podem ser usados para os cossenos para os senos, ou algum outro macete semelhante. Depois você vai jogando com a periodicidade, sinal e tal. Pronto. Então, numericamente, se você for até π sobre 4, você conseguir calcular esse negócio até π sobre 4. É meio, vamos dizer, surpreendente, né? O seno é uma coisa periódica, supergeométrica. Não é nada evidente, né, que você botando aqui π sobre 4 e 3π sobre 4 vai dar a mesma coisa. Mas não é o nosso problema nesse momento. Então, a questão aqui, a vantagem aqui é que π é igual a 3,14 coisas aqui, que é menor, vou botar assim, que 3,2. Então, π sobre 4 é menor que 0,8, que é igual a 2 ao cubo sobre 10. E aí, isso... E mais uma coisa. Então, se você botar x entre 0 e π sobre 4, né, o que você multiplica aqui em cima é menor que 1, menor que 0,8. Está decrescendo. E embaixo você está dividindo por uma coisa grande que está aumentando. Então, esse negócio está sempre diminuindo. E o sinal está alternando. Quer dizer, isso aqui vai ser, para cá, igual a zero, vai ser x
menos x3 sobre 3 fatorial, mais x5 sobre 5 fatorial, menos, vou botar aqui x7 sobre 7 fatorial, mais, etc. Então, você sabe que se você truncar aqui, esse é o mesmo caso da questão anterior, quer dizer, você soma, aqui zero, você soma x, aí você subtrai uma coisa menor que esse que você somou, porque x aqui está nesse intervalo aqui, né? Então você volta para cá, né? Aqui você tem x3 sobre 3 fatorial, aí você soma aqui uma coisa menor, que é x5 sobre 5 fatorial, subtrai daqui esse cara aqui, x7 sobre 7 fatorial, e então você vai e volta, vai e volta. Cada vez que você volta mais para cá. E cada vez que você volta, você vai mais para cá. Então você tem duas sequências decrescentes, as somas de K par estão para cá, as somas de K ímpar estão para cá. Desculpa, não são as duas decrescentes, são monótonas. Né? As de K par estão decrescendo, as de K ímpar estão crescendo, as de K par estão acima das de K ímpar, e a diferença entre elas está diminuindo, ela é sempre menor que o primeiro termo. Quando você parou aqui, você já sabe que o próximo vai estar mais para cá, então a diferença vai ser, vamos dizer, o erro que você comete é menor que esse tamanho aqui. E daqui para frente todos vão estar aqui dentro. Então você tem uma boa estimativa do erro. Quer dizer, se parar, quer dizer, erro, vou botar assim aqui. Erro se parar em N, vamos dizer assim. Né? Vai até um certo N aqui. Então, vai ser o quê? Vai ser o próximo termo. Então, aqui você vai parar em x 2n mais 1. Então, aqui você vai ter x 2n mais 3, é o próximo termo, sobre 2n mais 3 fatorial. Então, vamos dizer, aqui tem termo de ordem 0, 1, 2, quer dizer, se você parar no termo de ordem no n aqui, significa que você vai ter uma coisa de grau 2n mais 1, mas que você vai ter, na verdade, calculado n mais 1 termos. E agora é só fazer a conta, né? Tá certo? É só, quer dizer, isso daqui é menor que isso daqui, x, né? Aqui a gente vai considerar x só entre 0 e π sobre 4. Então, isso daqui que vai ser menor que 0,8 elevado a 2n mais 3 2n mais 3 fatorial. Então, eu quero isso, eu quero 2 elevado a 6n mais 9 dividido por 10 elevado a 2n mais 3. Tá certo aqui. Isso mesmo.
menor que 10 a menos 6. É isso. Aqui é tão simples que o mais fácil é testar. Então, deixo para vocês o teste. Certo? Aqui talvez, vamos dizer, sendo assim, muito generoso, você poderia considerar isso aqui como 1. E já 7 fatorial é 5.040. Então, já 10 fatorial já está por aí, né, mais ou menos. Mas não precisa tanto. Eu acredito que aí, talvez até, não sei se parar aqui, no máximo aqui, já deve dar. É importante isso, né? Eu ainda não botei o filme dos... Tem um vídeo que eu fiz de cálculo 1 que eu explico esse negócio. Bom, eu explico o polinômio de Taylor, também eu explico a teoria também, né? Mas... e ploto lá o negócio. Porque a questão é que você tem, vamos dizer, nos computadores que a gente... tecnologia que a gente importa, tem lá uma coisa de hardware, que são os duendes irlandeses que vão lá e medem medem um negocinho aqui e tal, com a precisão acima vamos dizer, do que é razoável a gente conseguir imaginar e dão lá esse seno. Mas a gente usando esse resultado matemático, a gente pode dizer, então, com erro menor que 10 a menos 6, eu paro aqui, sei lá, para x entre 0 e π sobre 4. E aí você pode dizer, então, isso aqui você pode mandar o computador calcular facilmente, né? E plotar aqui, vamos dizer, π sobre 4 dá mais ou menos, acho que dá mais ou menos, aqui a gente está mais ou menos em 17, sei lá, uma coisa assim. E aí você tem lá o que o seno de x. Claro, aqui estou usando essa informação, que esse S de x é o seno de x. O que o seno de x dá? E você manda plotar o seu polinômio. E se o r é menor que 10 a menos 6, por mais que você coloque isso aqui na tela inteira, tela 4K, 8K, sei lá o que for, não vai dar para ver a diferença. E você sabe, se você quiser uma precisão maior, é só usar mais alguns termos, e não precisa ser muitos. Né? Claro, aqui que nesse intervalo 0π sobre 4. E tem uma coisa semelhante do cosseno. Legal? A brincadeira, vamos dizer, a teoria está toda, tirando o fato disso aqui ser o seno, que ainda está fora do nosso alcance, mas a teoria está toda nessa coisa. Você vai e volta, vai e volta, vai e volta, porque você tem uma sequência que está decrescendo para 0. E aí você está alternando o sinal. Então, você cria esse fenômeno muito bom. Na verdade, para esse negócio ser convergente, não precisa do sinal. Porque você tem esse efeito aqui, eu falei, né, que você está... Na verdade, a gente sabe que E elevado a x é o somatório de n igual a 0 a infinito, de x elevado a n sobre n fatorial. Então, aqui também, a cada novo termo, você está multiplicando o anterior por x e dividindo por n. Então, você está multiplicando por x sobre n. Então, uma vez que você fixou um x,
você pega um n maior que x e você estará multiplicando sempre por uma coisa menor que 1 e cada vez menor. Então, está abaixo de uma PG, só que agora não tem essa coisa aqui. Aqui é preciso somar muito mais termos para chegar. Então, é razoável, talvez, pensar que quando você faz exponenciação, seja melhor usar o logaritmo. Numericamente é mais simples do que isso. Estou estudando, a menos dessa informação dos duendes que eu obtive de uma maneira que eu não posso revelar, de espionagem industrial, mas eu não sei qual é o que é lá o algoritmo que é usado nos computadores, mas pelo que eu sei de matemática, dá para imaginar. Então, para a gente chegar nisso aqui, a gente ainda precisa aprender um pouco de derivada, de integral, que vai nos orientar nessa direção. Então, veio o propósito da aula de hoje. Hum. Tudo bem, só para... É mais para você ver e dizer, caralho, é mesmo. Eu tenho um amigo que foi meu aluno de cálculo 1 e eu mandei fazer, na época o pessoal tinha uma fissura de programar, ele programa muito bem, hoje é um excelente programador, e você tem as leis de Newton, a lei da gravitação, então é possível você fazer uma simulação em que você bota um planeta, vamos dizer, um Sol aqui, e planetas aqui em volta, e joga a atração gravitacional não só do Sol, mas dos diversos planetas uns sobre os outros. E você, vamos dizer, bota o cara com uma massa grande aqui, os outros com uma massa pequena, e dá para fazer essa simulação no plano mesmo. É uma brincadeira. Né? E você realmente vê, com um método numérico não muito, nada sofisticado, né? Você vê lá os planetas orbitando em torno do Sol. Claro que a gente não vai poder botar as distâncias reais, porque a distância de Mercúrio ao Sol e a distância de Plutão ao Sol, acho que não cabem na tela do computador na mesma escala. Mas, fazendo uma brincadeira assim, e é super legal você dizer, bom, esse é o sistema heliocêntrico. Aí agora pega a Terra, para e manda plotar o sistema geocêntrico. E aí você vê, não, você bota a Terra, você vê o Sol girando assim, e os outros planetas fazendo coisas esquisitas. Não é que a Terra gira em torno do Sol é mais verdade do que o Sol gira em torno da Terra. Só é mais simples. Vamos dizer. Porque a ideia do sistema geocêntrico ainda obrigava os outros corpos, acho que inicialmente, a girarem em torno da Terra em esferas. Depois tinha que corrigir aquele negócio, porque não dava certo. Então, é uma coisa assim, esse meu amigo disse, não, eu só acreditei quando eu fiz no computador e vi, pô, realmente... Né? Então, você também, né, fazer a série aqui, truncando essa série e botar lá no seno do computador, dizer, pô, está batendo mesmo, é uma coisa assim, pô, então deve ser verdade.
Se os duendes fazem, dá isso, eu faço aproximado, e dá igual, então tá ótimo. Bom, mas a ideia hoje é aprender a calcular derivadas. Tá? Eu, como matemático, não posso dar a vocês a ilusão que, às vezes, a gente, sem querer, passa para os engenheiros e você vai saber calcular as derivadas de todas as funções. Na verdade, né, vamos dizer, a gente vai trabalhar com basicamente três categorias de função. Tem a função f de x igual a x, que dá origem aos polinômios e aos quocientes de polinômios. Tem a g de x igual a seno x, da qual você pode, essencialmente, deduzir o cosseno, e do qual você deduz, então, as funções trigonométricas, os arcos cossenos, arcos tangentes e tal, e a função h de x igual a log de x, que dá origem à exponencial também, que é a sua inversa. Log sem base é o que às vezes chamam de ln. Né? Então, log de x é o ln de x. Para nós, basicamente, existe esse logaritmo, e existe o logaritmo de base 2, eventualmente, está trabalhando, pensando em binário, o log de base 2 é relevante. Então, na verdade, a gente vai aprender a derivar essas funções e as que a gente constrói a partir delas. E a gente constrói a partir dessas funções coisas do tipo, né? Se você tem, por exemplo, você pode fazer f de x, vamos dizer, daqui sai, vamos dizer, você tem uma função f til de x mais g til de x. Se você sabe derivar fg, você quer saber. Mesma coisa, vamos dizer, f til de x vezes g til de x. F til de x dividido por g til de x. Não vou botar menos, porque... Tá? Aqui, na verdade, a gente poderia... Vamos dizer, aqui o menos é simples. O 1 sobre g, né? Poderia botar aqui assim. Botar assim, 1 sobre g til de x. E tem uma outra maneira, não exatamente algébrica, né, de você fazer, que é fazer a f til de g til de x, a composta, né? Você pegar o seno do logaritmo de x. Não vai ser muito usual você fazer esse tipo de operação, mas... por exemplo, vamos dizer, com muita frequência você vai fazer, porque daqui você pode, por exemplo, pegar a raiz de seno ao cubo de x mais 3, por algum motivo, em algum modelo pode ser que apareça isso, e aí você dizer, não, isso é a raiz de alguma coisa, então eu tenho que saber derivar raiz de alguma coisa, saber derivar esse negócio que está aqui dentro e tal. Né? Então, vamos dizer, tem regras de derivação que saem daqui. Aqui a gente já sabe, né, que f' de x igual a 1, né, porque vai derivar, se f de x igual a x, então, para fazer f' de x, você vai fazer f de x mais h menos f de x sobre h. Bom, mas isso é x mais h menos x sobre h, que é igual a 1. Então, nem precisa passar o limite, já é sempre 1. O limite é 1. Então, aqui é isso. Essa daqui, a gente viu na aula passada, né, que a derivada dela
é 1 sobre x. Na verdade, aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente olhou para o logaritmo e disse, bom, a derivada dele tem que ser isso daqui, ou uma constante sobre x. Então, a gente vai usar isso daqui para definir o logaritmo. E o seno de x, a derivada do seno depende basicamente de um limite que é o seguinte, o limite, quando x tende a zero, vou botar o h tende a zero, de seno h sobre h é 1. Quer dizer, você tem aqui o círculo trigonométrico, e aí você bota aqui h, vamos dizer, esse tamanho daqui igual a 1. Aqui você tem o h, e aqui você tem o seno h. Dá para sentir, né, que vai ficando perto, mas a gente pode... Na verdade, tem uma discussão muito mais delicada, que é a seguinte, né? Dizer que o H é esse comprimento, o que é comprimento? Assim como a gente discutiu na aula passada, o que é área, e sabe que área não é uma coisa trivial, comprimento também não é uma coisa trivial, né? Se você tá certo? Para você pegar um tamanho H e botar num arco aqui, você vai ter que construir um círculo, né? Tipo, vamos dizer, mandar fazer lá, ou comprar um cano de raio 1, aí pegar um barbante de tamanho H e enrolar aqui no cano para fazer. É uma maneira física de construir isso, mas para lidar com isso matematicamente, a gente precisa... ou, eventualmente, para você medir o comprimento do arco, você teria que fazer uma coisa assim. Então, de novo, seria uma coisa de duendes irlandeses. Isso, de certa forma, explica o seguinte, é que para a gente lidar com seno, cosseno, né, de uma maneira prática, como eles são definidos geometricamente e envolvem esse tipo de medida, numericamente é meio chato. Ou você tem essa tecnologia dos duendes lá dentro do computador, ou você tem outras fórmulas para o seno e para o cosseno. Então, esse fato de que, se você pegar essa função que você define assim, ela é dada por aquela série, vai, embora pareça muito mais complicado, numericamente vai ser melhor. A gente vai ter uma definição de seno, de cosseno, que não depende de instrumentos físicos. Porque no frigir dos ovos é isso, eu quero calcular o seno de H, eu tenho que medir aqui. Não é a mesma coisa que fazer... Vamos dizer, eu pego x, eu quero o polinômio calculado em x, então eu faço operações algébricas. Aqui não, eu tenho que fazer operações físicas. Então, acho que vamos fazer o seguinte, vamos começar por esses caras aqui, depois a gente discute essas regras aqui, né? Então, vamos dizer, essa daqui está resolvida, né? Agora, vamos fazer o g de x igual a seno x. Eu vou fazer uma digressão para dizer o que é comprimento de arco. Quer dizer, como é que eu meço
um comprimento do arco. Vamos pensar no círculo, para não complicar. Né? Num círculo, quer dizer, se eu tenho daqui, e aqui está o meu centro do círculo, eu posso fazer o seguinte, uma maneira de fazer uma aproximação é assim. Tá? Então, eu pego 3 pontos aqui, ou N pontos aqui, cada segmento desse certamente é menor do que o arco, porque é um postulado, para mim, o menor caminho entre 2 pontos é um segmento de reta. Então, essa é uma aproximação por baixo. Se eu acredito que existe esse comprimento e está acima desse negócio, né, eu posso dizer, bom, então eu vou aproximando cada vez melhor, eu vou obtendo... Claro que se eu dividir esse cara no meio, né, eu tenho um negócio assim, tenho uma aproximação assim. Se eu dividir aqui num ponto, ó, essa aproximação aqui continua abaixo dessa e é maior do que essa daqui, porque agora eu tenho 2 lados de um triângulo. Então você vai aumentando os pontos, né, dividindo cada vez mais, você vai melhorando. Ingenuamente você pode dizer, não, eu divido em 3 pedaços iguais, o que não é um problema. Sabe que dividir um ângulo em 3 não é um problema que você resolva com régua e compasso para qualquer ângulo. Mas dividir em 2, sim. Então, você, por exemplo, pode fazer assim, né? Pega aqui, divide no meio, faz assim, depois divide no meio, depois divide no meio, você tem um algoritmo que vai aproximar o seu ângulo. Não é uma boa definição. A boa definição seria dizer, olha, eu pego todas as possíveis poligonais aqui dentro e o supremo, né, elas têm todas elas um comprimento, e o supremo desses comprimentos, quer dizer, porque vai dar uma infinidade de números. Se eu pegar esses números, vão estar aqui, está uma infinidade de números, todos abaixo do comprimento verdadeiro. E, a menos que Deus não exista, né, se eu olhar todos esses caras, eles encostam aqui. Esse cara aqui, o comprimento do arco, é o supremo desse negócio. Então, seria uma definição mais razoável. Né? Mas o que eu quero trazer aqui é uma propriedade que o Arquimedes usa quando ele vai lidar com essa questão. O Arquimedes disse o seguinte, que quando você tem uma linha assim, aí você pega uma linha convexa aqui, outra linha convexa aqui, do mesmo lado, assim, a linha de fora é maior, o comprimento da linha de fora é maior que o comprimento da linha de dentro. E ele meio que toma isso como um postulado e sai fazendo. Eu vou meio que dizer assim, ó, eu vou considerar que a linha de dentro é aproximada por poligonais. E eu consigo provar que o comprimento dessa poligonal que aproxima de dentro é menor que da de fora. Simplesmente fazendo assim, ó, eu pego essa linha de fora, aí eu estico esse segmento até aqui, acho esse ponto. Aí esse comprimento aqui é menor do que esse. Então, eu simplesmente apago esse pedaço que é maior do que esse e observo que essa nova... Eu estou olhando para a poligonal aqui, não para a linha branca. Essa nova
curva que continua sendo convexa tem comprimento, vamos dizer, tem comprimento menor do que a anterior. Aí eu agora faço isso assim. E digo, bom, esse comprimento aqui é menor do que esse. Então, essa nova aqui tem comprimento menor que a anterior, que tinha comprimento menor que a original. Agora eu faço isso assim e digo, opa, posso trocar por essa aqui. E agora eu estou com uma linha que é isso, isso, isso e isso daqui, que certamente é maior que essa poligonal que estava aqui, né, que é essa e essa, porque tem trechos iguais e o último trecho aqui é maior que esse, porque esse é uma linha reta. Então, no final das contas, eu digo, olha, a minha poligonal original que estava aqui fora era maior, a minha poligonal não, a minha linha que estava aqui fora é maior que essa poligonal que está inscrita nessa. Mas isso vale para qualquer poligonal que está inscrita nessa. Então, como essa daqui é o limite das outras, né? Na verdade é assim, ó, elas estão aqui, né? A poligonal que eu realmente, a linha que eu realmente estou considerando é essa, ela está aqui. E eu tenho, vamos dizer, essa que estava aqui fora, ela está acima de todas essas aqui, das brancas. Eu poderia até dizer, bom, se ela está acima de todas as brancas, podia ser igual à amarela. Então, não é maior ou igual. Mas eu poderia ter tomado uma precaução, já que a laranja não é igual à amarela, eu podia tirar a casquinha da laranja aqui e dizer, ó, essa nova aqui é menor que a laranja. E ela ainda está acima dessas aqui. Então, essa é maior ou igual que a amarela, mas ela é menor. Está aqui, menor que a laranja. Então, a de fora é maior que a de dentro. Então, com isso, eu posso olhar para o meu círculo e dizer aqui assim, ó, eu tenho aqui o ângulo H, eu boto aqui de novo, boto outro H aqui, então aqui eu tenho 2H, aqui eu tenho esse segmento aqui, que é 2 seno H. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui fora, tirar uma tangente aqui e outra aqui. Então, esse cara daqui e esse daqui, na verdade é que eu tenho ângulo H, né, eu estou, vamos dizer, para não me enganar, né, eu tenho aqui o ângulo H, se eu esticar aqui e fizer isso, esse cara aqui é tangente H. Mas se eu, em vez de fazer isso, tirar a tangente aqui, esse tamanho também é tangente H. Tá? Porque aqui é lado 1, triângulo retângulo, esse ângulo aqui. Aqui é lado 1, triângulo retângulo e esse mesmo ângulo aqui. Então, esse cara daqui, esses dois caras aqui, são tangente de H. E aí eu tenho 3 linhas convexas, né? Então aqui eu tenho, ó, 2 seno H, o comprimento dessa, é menor que 2H, esse cara aqui, que é menor que 2 vezes a tangente de H.
E aí, bom, eu posso cortar esse 2. Só que com positivo, né? Não preciso, no caso negativo é a mesma coisa, né? Então aqui eu tenho seno H menor que H, menor a tangente é seno H sobre cosseno H. Está todo mundo de bem com isso? Não me custa nada mostrar isso aqui. Quer que eu mostre? Tá bom. Tá tudo bem? Tá? Então, agora, ó, eu posso dizer o seguinte, ó, se eu olhar para cá, eu tenho seno H sobre H é menor que 1. E se eu olhar para cá, eu vou ter, eu trago H para cá, o cosseno H para cá, cosseno H é menor que seno H sobre H. Então, eu posso botar aqui. E agora, quando H tende a 0, o cosseno de H tende a 1. Então, isso tende a 1. Isso aqui tende a 1, quando H tende a 0. Então, eu posso garantir que o limite, quando H tende a 0, de seno H. Eu não defini o que é o limite, mas acho que tudo bem. Seno H sobre H é igual a 1. Tanto faz o H positivo como negativo, porque quando eu troco o sinal do H, eu troco o sinal do seno troca. Então, mesma coisa. Agora eu posso, usando um pouco de trigonometria, calcular a derivada do seno de x. Tudo bem? Eu fiz questão de fazer isso aqui. Eu tenho assim uma idolatria pelo livro do Curran, de cálculo. Mas tem um reparo que eu faço a ele. Ele, quando faz essa demonstração, ele usa, sem nenhuma explicação, que a área desse setor circular é esse comprimento vezes o raio, que é algo que teria que ser demonstraria mais sofisticado do que isso aqui que eu fiz. Bom, então vamos olhar como é que a gente calcula a derivada do seno. Né? A gente quer calcular seno de x mais h menos seno x sobre h e passar o limite quando h tende a 0. Então, aqui a gente tem que lançar a mão da fórmula do seno A mais B, que vocês devem ter decorado. Seno A mais B é igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A. É meio... eu, durante muito tempo, fiquei devendo para mim essa demonstração. Eu tenho um videozinho usando matriz e tal, e tem essa demonstração. Acho que eu vou colocar na playlist. Então, se eu usar isso aqui, ó, eu tenho esse cara daqui, vai ser o limite quando h tende a 0, aí eu vou escrever aqui seno x cosseno h mais seno h cosseno x menos seno x sobre h. E aqui
Isso aqui vai ser ainda o limite quando h tende a zero. Aí eu posso... O seno não corta, né? Mas fica assim, seno x cosseno h menos 1 sobre h, tá? Porque aqui eu pego o seno x, boto em evidência, fica cosseno h menos 1 dividido por h, mais cosseno x que está aqui, seno h sobre h. Ó. Esse cara daqui eu sei, esse limite é 1. Como é o h que está variando, o x está parado, esse cara aqui vai tender para cosseno x. A questão é esse cara daqui. Aí eu vou aqui no meu rascunho e penso, opa, tem cosseno h menos 1, eu multiplico por cosseno h mais 1 para aparecer cosseno quadrado h menos 1, que pelo menos vai aparecer um seno quadrado h. Então, eu pego esse cara, né? Faço cosseno h menos 1 vezes cosseno h mais 1 dividido por cosseno h mais 1. Eu multipliquei e dividi por cosseno h mais 1. Tá? Então, isso aqui é o cosseno h menos 1. Isso daqui vai dar cosseno quadrado h. Hã? Não, ainda não, eu estou só olhando para esse, depois eu vou jogar aqui. Né? Dá cosseno quadrado h menos 1, que é menos seno quadrado h. Isso daqui eu posso olhar para ele com h. Esse cara aqui tende a 2. Não tem zero. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo o limite quando h tende a zero de seno x. Aí aqui eu vou botar menos seno quadrado h sobre h vezes cosseno h mais 1. Tá? Esse daqui é o que saiu desse cara daqui. E aqui, eu tenho esse limite aqui. O limite de cá já é, né, porque esse limite daqui é 1. E esse limite aqui, ó, eu posso escrever assim. Bom, eu posso tirar o seno x, esse aqui, seno x. Esse aqui tende, cosseno h mais 1 tende a 2. Aqui eu tenho menos seno h sobre h vezes seno. Vou deixar aqui o cosseno h mais 1. Isso aqui é isso. Agora, olha só. Isso aqui tende para menos 1. Isso aqui é o h que está tendendo a zero. Então, isso aqui tende a 2, o seno x está parado, seno x sobre 2. Hã? Não, seno h sobre h tende a 1. Cosseno h mais 1. Esse h aqui, isso está multiplicando. O h está aqui. Tá? São 3 fatores. Estou dizendo que esse aqui, esse fator tende a seno x sobre 2. Esse fator tende a menos 1, mas esse tende a 0. Isso tende a 0. Talvez está multiplicando fatores. Aí, se os fatores estão limitados e um deles tende a 0, o produto tende a 0. Claro, se um tende a 0 e o outro tende a infinito, aí, sei lá, tudo pode acontecer. Mas então, essa parte aqui tende a 0. E aí fica g' de x igual a cosseno x. Quer dizer, a derivada do seno em qualquer ponto é dada pelo cosseno. Aí a gente pode fazer a conta do cosseno. Vou fazer a do cosseno também.
para... Porque para a gente deduzir o cosseno do seno, tem a parte chata, porque o cosseno, na verdade, é mais ou menos a raiz de 1 menos o seno quadrado. Então, fica uma coisa meio dúbia. Então, a gente pode lidar com o cosseno independente. Né? Então, vamos fazer assim, ó, cosseno de x mais h menos cosseno x sobre h. A gente quer saber para onde isso tende quando h tende a zero. Aqui a gente usa outra fórmula, que cosseno de x mais h é cosseno x, cosseno h menos seno x. Seno h, bota menos cosseno x aqui, sobre h. Isso é igual a cosseno x, que multiplica cosseno h menos 1 sobre h, menos seno x, seno h sobre h. A gente acabou de provar que esse limite aqui é zero. Então, isso aqui tende, quando h tende a zero, para zero, menos, isso aqui tende a 1, seno x. Então, se a gente botar aqui, vamos dizer assim, G1 de x igual a cosseno x, G1 linha de x é igual a menos seno x. Para o logaritmo, vamos dizer, eu estou usando assim, que o limite da soma é a soma dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, o limite do quociente é o quociente dos limites e tal. Né? E no logaritmo, eu vou recapitular uma coisa que eu fiz na aula passada, que seria o seguinte, eu vou pensar que o logaritmo tem derivada. Eu vou ver quem seria a derivada do logaritmo. Então, imagina assim, que eu tenho logaritmo na base A de x. E aí eu vou olhar para o logaritmo de x mais h na base A, menos o logaritmo de x na base A, vou dividir por h. E vou escrever isso assim, né? Isso aqui é o logaritmo do quociente. Então, isso aqui é o log na base A de x mais h sobre x dividido por h. Que é, vou escrever assim, isso é o log de 1 mais h sobre x dividido por h na base A. Agora eu vou fazer uma mágica. Isso é o logaritmo de 1 mais alguma coisa. Eu vou subtrair o logaritmo de 1, que é zero. Então, não fiz nada. Só que a coisa aqui é h sobre x. Olha só, isso aqui é logaritmo de 1 mais uma coisa, que tende a zero. O x está parado, o h vai tender a zero. Menos o logaritmo de 1. Devia estar dividido por h sobre x aqui. Aí eu chamaria, eu diria, h sobre x é y, seria logaritmo de 1, ou é k, h sobre x é k, logaritmo de 1 mais k, menos logaritmo de 1 dividido por k, k tende a zero, isso é a derivada do logaritmo de 1. Então, eu vou fazer aparecer esse h sobre x aqui. Eu vou dividir esse cara por x e vou multiplicar por x. Agora, se eu disser, ó, isso aqui é um k que tende a zero, aqui é o mesmo k, esse aqui é o k que tende a zero. Então, eu estou com logaritmo de 1 mais k, menos logaritmo de 1, dividido por k, o k está tendendo a zero, isso tende para a derivada do logaritmo de 1. Então, isso daqui
tende, quando h tende a zero, vamos chamar essa função aqui de alguma coisa. Hoje eu esgotei meu... Vamos chamar de LA de x. Então, isso aqui tende para LA linha de 1 vezes 1 sobre x. Tá? Esse cara daqui, ó, tende é a derivada em 1 dessa função. É um número. Não. A função está fixa. É como se eu dissesse assim, está aqui a minha função, tem aqui o 1, função está parada, LA, o 1 está parado, e aqui tem um cara, um número aqui, que é a inclinação dessa reta, que é a derivada dessa função. Um número. Então, a derivada, né, o LA' de x é igual a um certo, vamos chamar esse cara daqui de alfa. Alfa vezes 1 sobre x. Esse alfa depende do meu A. Se eu mudar a base do logaritmo, esse logaritmo aqui sai multiplicado por alguma coisa e esse aqui também, né? Então, mudança da base vai multiplicar esses caras aqui, vai ter um fator que vai sair aqui e esse alfa vai sair multiplicado por um fator se eu mudar de base. Então, deve ter uma base que eu coloco, né, e eu ajusto ela para esse alfa dar 1. Essa base eu vou chamar de E. E aí esse cara, né, vamos dizer, quer dizer, é o A tal que o alfa dele dá 1. Esse cara eu vou chamar de E e vou dizer que o logaritmo na base E de x eu vou chamar de log de x. De maneira que aí eu tenho, se a minha h de x igual a log de x, h' de x é igual a 1 sobre x. Hã? X'? Não. É porque esse cara daqui vai dar 1. Esse alfa seria 1. Então, aqui o alfa vezes 1 sobre x daria só 1 sobre x. Na aula passada, eu expliquei que, na verdade, a gente já define o logaritmo para essa derivada ser 1 sobre x. A gente pega aqui a função y igual a 1 sobre x, pega o valor, pega o 1 aqui, e para cada x você define o logaritmo como sendo essa área aqui. Positiva para x maior que 1, negativa para x menor que 1. E aí você obtém exatamente essa derivada sendo 1 sobre x. Fiz esse outro caminho aqui. Alguns vão se sentir mais seguros assim, outros vão se sentir mais seguros assim. A maioria talvez se sinta insegura nas duas situações. Mas, vamos dizer, tudo bem. O fato é que, porque a gente aprendeu no colégio que o logaritmo de x na base A é definido como expoente ao qual eu elevo A para obter x. O que exige uma passagem ao limite monstruosa, né? Porque se você for calcular o logaritmo de qualquer coisa na base 10, qualquer coisa que não seja uma potência de 10, já é o... Eu nem digo calcular o logaritmo de π ou de qualquer coisa assim. Né? Calcular o logaritmo de π na base raiz de 2 seria... Porque aí a base é obtida como um limite, você tem que elevar ela a um negócio que é um limite, e ainda por cima, né? Você pode ter que elevar um expoente fracionário para tentar aproximar. É um inferno essa definição. Certo?
funciona para você entender, mas ela é tão infernal que ela não é a definição original do logaritmo. A definição original do logaritmo é basicamente essa aqui. E eu expliquei, né, mostrei na aula passada, que se você fizer o logaritmo de A vezes x, você faz uma coisa simples, geométrica aqui, e vai dar o logaritmo de A mais o logaritmo de x. A gente precisa. Lembrando isso, o logaritmo não foi inventado para torturar os estudantes no ensino médio. Ele foi inventado no tempo em que não havia computadores para converter multiplicações em somas, tornar as contas em situações, vamos dizer, que exigiam muitas contas com números complicados, tornar essas contas mais palatáveis. Ou talvez não tenha sido inventado exatamente para isso, mas isso tornou o logaritmo uma coisa popular. Bom, aí aqui você tem assim, ó, recapitulando, tem essa coisa aqui. Aí você tem aqui um x. Aí você multiplica, faz aqui a vezes x. A área de 1 até a vezes x é essa área aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, assim como eu multipliquei o x por a, eu posso multiplicar o 1 por a. 1x é mais ou menos um pouquinho assim. Vamos dizer, o 1 veio aqui, né? O a está aqui. E aí o que eu digo é o seguinte, olha, essa área daqui até aqui é igual a essa área daqui até aqui, mais essa daqui. Essa área daqui é o logaritmo de A, vamos dizer, se eu usar essa definição. Essa aqui é o logaritmo de A vezes x. Mas essa área daqui, eu posso mostrar que é igual a essa. Porque essa área aqui, eu aproximo botando retangulinhos aqui. Tá? Por baixo ou por cima. Vamos dizer que eu vou por cima. Quando eu multiplico esse cara por A, eu obtenho esse. Então, esses... Aqui tem um retangulinho que eu esqueci. Né? Esses 5 retangulinhos aqui, ó, vão virar 5 retangulinhos aqui assim. Qualquer aproximação, quer dizer, se eu pegar esse pedaço aqui e fizer a aproximação, quando eu multiplicar tudo por A, eu vou obter esse pedaço aqui com essa aproximação. Ocorre o seguinte, olha, que se nesse retangulinho aqui a base é H e a altura, vamos dizer aqui, vamos botar aqui x1, esse cara aqui. Quando eu multiplico por A, ele vem parar, né, esse bicho aqui, vem parar aqui. Esse tamanho que era H, vira A vezes H, porque eu multipliquei tudo por A. E essa altura aqui, que era 1 sobre x1, vai virar, esse cara aqui é o A x1. Então, essa altura aqui vai virar 1 sobre A x1. E aí, essa área aqui é 1 sobre x1
H. E essa área daqui é 1 sobre AX1 vezes AH, que é a mesma. Isso vale para qualquer aproximação, quer dizer, qualquer aproximação que eu faça aqui, por melhor que seja, vira uma aproximação igualzinha aqui. Então, por cima ou por baixo, tal, vai funcionar igual. Então, eu posso concluir que se eu chamar essa área, vamos dizer, esse cara daqui, essa área daqui é igual a essa daqui. Se eu chamar de L, chamar isso aqui de L de X, essa área de 1 até X, então eu tenho que L de AX é igual a L de A mais esse cara aqui, essa área aqui, que é igual a essa. Mas essa é L de X. Então, essa função definida por essa área tem a propriedade fundamental do logaritmo. Logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Ainda vale 0 quando eu calcular em 1. Tem que rebolar um pouco, eu não vou... A ideia aqui é você ver que isso pode ser feito, e se você se apaixonar pela ideia, você vai lá e faz o lado de cá com os ajustes necessários. Então, essa definição de logaritmo já vem com as seguintes propriedades. O logaritmo de 1 é 0, o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. E vem com a derivada, porque aqui tem uma ideia simples de... Posso apagar aqui? Bom, entendido que vale essa coisa aqui. Eu só quero mostrar como é que a derivada do logaritmo é 1 sobre x. Eu vou apagar e refazer o desenho. Na verdade, vou fazer tem um vídeo que eu faço essa ideia mais geral. Imagina que você tem uma área aqui, uma figura aqui. Aí você pega uma reta aqui assim, vou deixar ela convexa para ficar mais simpático. Bota uma reta aqui. Agora você vai traçando paralelas a essa reta, a uma distância, bota aqui 0, bota a distância x aqui. E quando você corta aqui na distância x, chama isso daqui de L de x. É o que a gente está fazendo aqui, né? Tá certo? A gente está pegando do 1 em diante, e aí está fazendo o L de x, é a área que eu cortei aqui. Muito bem. Eu quero derivar essa função. Então, eu vou fazer aqui L de x mais h, é essa área aqui, menos L de x fica essa área aqui. Então, L de x mais h menos L de x é isso. E o h está aqui. Bom, essa área está entre a área de um retângulo maior e a área do retângulo menor, né? Que você pode aproximar ela por cima, assim, ou por baixo, assim. A altura é alguma coisa entre... vamos ver. Então, você tem um retângulo com uma altura menor do que todas as alturas aqui, um retângulo com altura maior que todas as alturas aqui, mas quando o h tende a 0, a maior e a menor tendem para o mesmo valor, que é essa altura aqui. Então, se eu dividir isso aqui por h, isso tende, quando h tende a 0, para
Eu vou pegar aqui, vou botar um amarelo mesmo. Para essa altura aqui. No nosso caso aqui, é isso. Ó. Andou até aqui, a diferença é isso aqui. Dividiu por h que está aqui, vai tender para essa altura aqui, que é 1 sobre x. Isso é chamado teorema fundamental do cálculo. Se vocês entenderam tudo que aconteceu nesse curso até agora, vocês já sabem mais cálculo do que 90% dos colegas que vão passar em cálculo 1. No final do período. Porque você gasta... no curso de cálculo, você faz lá uns exercícios e tal, calcula umas coisas, mas isso depois você pode pegar a prática e fazer se você entendeu as ideias. De qualquer maneira, isso aqui é para dizer que se eu definir diretamente o logaritmo como sendo essa área, eu já tenho que o logaritmo de 1 é zero, que o logaritmo de A vezes B é logaritmo de A mais logaritmo de B. Tem que olhar para o lado de cá, o lado negativo, para fazer as adaptações, e tem que a derivada é 1 sobre x. Bom, que horas são? 11h20. Bom, agora eu preciso aprender a derivada da soma do produto. Então, vamos pensar assim, as regras de derivação. As regras de derivação, basicamente, vamos pensar assim, você tem uma função u, uma função v, e aí, a partir dessas duas, a gente vai definir u mais v, uv e u sobre v. U mais ou menos v, uv e u sobre v. E aí a gente quer, sabendo derivar essas duas, derivar cada uma dessas aqui. Né? Seria f, f, f. E a ideia é a seguinte, sempre. Você pode pensar assim, ó, você tem aqui u, você tem aqui x mais delta x. U de x mais delta x. Esse cara daqui, a gente chama de delta u. Esse cara daqui, de delta x. E a derivada é olhar para esse dividido por esse e olhar para o limite. Né? U' é igual a limite, quando Δx tende a zero, de Δu sobre Δx. Beleza? Quer dizer, eu vou sempre chamar U de x mais Δx de U mais Δu. O x variou de Δx, o U variou de Δu. E o Δu sobre Δx é Δu. Porque isso facilita muito a minha vida. Por exemplo, se eu pegar esse caso aqui, f de x mais Δx menos f de x sobre Δx. O que é isso? Isso aqui vai ser U de x mais Δx mais V de x mais Δx. Então, isso aqui vai ser U mais Δu mais V mais Δv menos U menos V sobre Δx. Aí já corto automaticamente U com U, V com V. Fica Δu sobre Δx, que tende para U', Δv sobre Δx tende para V'. Então, aqui eu tenho F' igual a U' mais ou menos V'. Claro, se fosse menos... Quando eu faço o produto, eu posso fazer até um desenhozinho. No produto vale a pena fazer um desenhozinho. Você faz aqui...
chama esse pedaço aqui de U, esse aqui de ΔU. Esse aqui de V, esse aqui de ΔV. Então, eu quero fazer o quê? U mais ΔU vezes V mais ΔV menos UV e dividir por ΔX. Ó, o U mais ΔU vezes V mais ΔV é esse grande. O UV é esse. O que sobra é a soma desses três aqui. Algebricamente também é a mesma coisa, né? Você faz UV mais U ΔV mais ΔUV mais ΔU ΔV e subtrai o ΔX aqui, menos o V dividido por ΔX. Então já tem aqui ó, o UV cortando com o V. E aí você tem U, ΔV sobre ΔX, V vezes ΔU sobre ΔX. O U está parado, é o U de X. Então isso aqui tende para UV' mais U'V. E aqui tem dois caras tendendo a zero. Então eles tiram para o ímpar, o ΔV ganhou. Aí ele fica com o ΔX. Isso aqui tende para V' e esse aqui tende a zero. Porque quando você tem, se tem derivada, se o ΔU sobre ΔX tende a alguma coisa que não é infinito, como o ΔX está tendendo a zero, o ΔU tem que ir para zero também, senão... Então, é só isso aqui, mais zero. Então, isso aqui F' é igual a UV' mais U'V. Quer dizer, a derivada do produto não é o produto das derivadas. Mas, está claro, né? Porque esse cara tem um crescimento aqui que está multiplicado pelo V, e aqui tem um crescimento aqui que é o ΔV multiplicado pelo U. Só esse daqui que é pequenininho. Ele é uma área, vamos dizer, como o ΔU e o ΔV são pequenos, ele é, vamos dizer assim, que o ΔX for, o ΔX e o ΔU fossem da ordem de 0,01, o ΔX e o ΔV fossem da ordem de 0,01 também. Então, o ΔU e o ΔV seria da ordem de 10 a menos 4 e o ΔX de ordem 10 a menos 2. Então, o quociente, em vez de ficar da ordem de 1, ficaria muito pequeno. Bom, agora o quociente. Também, o quociente eu não tenho um desenho para fazer, mas eu posso fazer uma conta tipo essa daqui, né? Quer dizer, esse cara daqui, ó, eu tenho que fazer assim, U mais ΔU sobre V mais ΔV, que é o F em X mais ΔX, vai dar isso aqui, menos U vezes V. Então, isso daqui colocando no mesmo denominador, fica V U mais ΔU menos V mais ΔV U sobre V mais ΔV V. Aí tem um VU que corta com VU aqui, que é o que me importa. Né? Isso daqui é igual a V ΔU menos ΔVU sobre V mais ΔV V. Agora, isso eu tenho que dividir por ΔX, na verdade. Porque isso aqui é o ΔF. Isso aqui é o F de X mais ΔX menos o F de X. É isso. Então, ΔF sobre ΔX é igual a
V delta U menos delta V U sobre delta X vezes V mais delta V, V. Aí, ó, esse com esse, isso aqui tende para U'. Esse daqui com esse, tende para V', que é a coisa que tende a zero aqui embaixo. Esse daqui, o delta V tende a zero. Então, isso aqui tende a V, esse aqui é V, V ao quadrado. Então, você fica com F' igual a... costumo dizer, bom, podemos botar VU' menos V'U, ou vamos botar UV', né? Acho que é mais fácil de, como é comutativo, sobre V ao quadrado. Claro que isso pressupõe que o nosso V não se anula no ponto em consideração. Então, isso permite a gente... Se a gente quiser, por exemplo... falta a composta, que é a mais fácil, com o desenho certo, vamos dizer assim. Se eu tiver uma coisa assim, f de x igual a seno quadrado x mais log de 1 mais cosseno quadrado x ao cubo. Não, ao cubo não, deixa só assim. Não, aqui ainda falta a regra da cadeia, né? Vou botar só dividido. Seno quadrado x dividido por 1 mais cosseno quadrado x, uma coisa assim. Seno quadrado é seno vezes seno, então. Então, isso é um quociente. Tem que olhar assim. Na verdade, né, na hora que você programa, você tem que primeiro calcular o seno, para depois calcular o seno ao quadrado, calcular o cosseno, para calcular o cosseno ao quadrado, para somar, para depois dividir. Agora, quando você faz de cabeça a derivada, você diz, bom, você pega a última coisa que você fez. Isso aqui é U dividido por V. Então, F' de x vai ser 1 mais cosseno quadrado x vezes a derivada do seno quadrado menos seno quadrado x vezes a derivada de 1 mais cosseno quadrado x' dividido por 1 mais cosseno quadrado x ao quadrado. Agora, o seno quadrado x é seno x vezes seno x. Então, é seno x vezes a derivada do seno x mais a derivada do seno x vezes seno x. Então, 2 vezes seno x vezes a derivada do seno x. Isso aqui é igual a 1 mais cosseno quadrado x, que multiplica seno x cosseno x mais cosseno. Então, 2 vezes seno x cosseno x menos seno x. Aí aqui, 1 mais cosseno x. 1 a derivada é zero. Cosseno quadrado x é a mesma coisa, né? Cosseno x vezes menos seno x mais menos x vezes cosseno x. Então, menos 2 cosseno x no quadrado. Dividido horroroso. Mas, às vezes, você precisa... Felizmente, bom, essas regras de derivação são algoritmos simples que a gente consegue fazer à mão, mas também tem software que faz. O mais difícil é quando você quer calcular a função cuja derivada
você tem desfazer esse negócio. Nem sempre é simples, mas também tem software que faz. Que horas são? Hã? 34? Pô, sobrando muito tempo. Então, eu falei fazer a composta. Como é que eu... A regra da cadeia é como uma regra de 3 composta. Imagina o seguinte, eu tenho uma f de x, uma g de x, e eu defino h de x igual a f de g de x. Então, é o seguinte, ó, eu tenho aqui x, aqui eu vou marcar y igual a f de x, e aqui eu vou marcar z igual, aliás, f não, g de x, né? Z igual a f, não, f de g de x. E aí eu vou pegar assim, ó, tem aqui um ponto x, aqui eu tenho x mais delta x. Aí, aqui, esse x aqui vai parar aqui num y igual a f de x. Esse cara daqui vai parar aqui num y mais delta y, é g de x aqui, né? G de x mais delta x. Temos aqui... Então, aqui ó, a gente tem o delta x, aqui a gente tem o delta y, e agora esses caras vão parar, cada um em algum lugar aqui. Então, esse cara daqui vai parar no z, que é igual a f de g de x, e esse cara daqui vai parar no z mais delta z, que é igual a f de g de x mais delta x. E aí a gente tem aqui um delta z. E aí eu vou escrever, eu quero o quê? Eu quero delta z, vou usar colorido, delta z dividido por delta x. Eu vou escrever uma coisa meio óbvia. Isso vai ser delta z dividido por delta y vezes delta y dividido por delta x. Porque delta y dividido por delta x, quando o delta x tende a zero, vai tender para g' de x. Agora, quando o delta x tende a zero, o delta y vai tender a zero também. Então, aqui eu estou fazendo... isso daqui eu posso escrever assim, né? Isso aqui é f de y, e esse cara daqui é f de y mais delta y. Então, eu estou fazendo f de y mais delta y menos f de y dividido por delta y. Vai tender para f' desse y aqui, que é o g de x. Então, esse cara daqui tende para f, para g' de x. E esse cara daqui tende para f' de g de x. E aí eu vou ter o produto. Quer dizer, isso daqui vai tender, quer dizer, a galinha de x vai ser f' de g de x vezes g' de x.
fizeram muitos problemas disso no ensino fundamental. Certo? Eu tenho... 3 homens produzem tantas coisas em tantas horas, aí você aumenta o número de horas, aumenta o número de homens, e se você multiplicar o número de horas por alfa, o número de homens por beta, o produto é multiplicado por alfa vezes beta. Mas é basicamente isso, olha só. Aqui, o que a gente está dizendo é o seguinte, que uma pequena variação de x aqui produz uma variação em y, que é um certo número vezes isso. E essa pequena variação em y aqui produz uma variação em z, que é um certo número vezes essa daqui. Então, essa pequena variação em x aqui vai produzir uma variação em z, que é esse número vezes essa, vezes esse número aqui. Só isso. É só observar que o número daqui é a derivada da g em x, e o número daqui é a derivada da f em g de x. Então, é isso. Tem um detalhe técnico, mas é o seguinte, é que quando a derivada da g é zero, pode acontecer para valores de ΔX diferente de zero aqui, você ter uma variação zero aqui. E aí você não poderia dividir por ΔY, porque ΔY seria zero. Mas aí, quando essa variação aqui é zero, a de cá também é zero. Então, o ΔZ sobre ΔX já automaticamente daria zero. E como a derivada da G é zero, nesse produto aqui tem um zero também. Então, mas a ideia... Quando a derivada da G é zero, mais... Pode ser que a derivada de G seja zero, mas esse cara aqui nunca se anule. Mas quando esse cara assume valores zero, mesmo para ΔX pequeno, necessariamente a derivada da G vai ser zero, vai existir. Então, temos essa regra. Então, agora, por exemplo, a derivada do seno quadrado de x, isso é alguma coisa ao quadrado. Faz, mas pode não estar, né? Porque às vezes é uma coisa assim, às vezes a outra. Mas acho que não, mas eu acho que é mais simples mesmo você pensar que se esses caras dão zero aqui, quer dizer, se esses caras aqui dão zero, essa derivada vai ter que ser zero. Se ela fosse diferente de zero, uma variação diferente de zero aqui daria uma variação diferente de zero aqui. Então, e, ao mesmo tempo, se para caras aqui, esse cara dá zero, esse cara automaticamente dá zero. Porque esse cara ser zero significa que esse cara é igual a esse. Se esse cara é igual a esse também é igual a esse. Parece que quando a derivada da G é zero, ela está no máximo de y. Se a derivada de G é zero, a derivada da é porque não existem coisas mais complicadas do que estar no máximo de G. Tem funções, por exemplo, você tem uma função, se você pegar aqui seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, 1 sobre x vai para infinito. E aí o seno de 1 sobre x fica entre menos 1 e 1. Aí quando você multiplica por uma coisa tipo x2, o seno de 1 sobre x vezes x2 fica assim, e tem infinitas derivadas zero, e a derivada aqui é zero, e esse cara
não é máximo, não é mínimo, é um negócio meio... Então, o matemático pensa muito no contra-exemplo, nas situações esdrúxulas. Às vezes, assim, às vezes você tem... Esse aqui é um caso bem típico. É uma coisa, um resultado que é óbvio, tem uma demonstração óbvia, mas ela tem um pequeno bug. E aí, às vezes, a gente, quando está explicando esse teorema, a gente gasta uma energia enorme com esse pequeno bug e acaba não tendo energia para mostrar a ideia principal, que é essa aqui. Então, mas eu tenho isso no meu DNA. Né? Assim, matemática, eu penso que pode ter um contra-exemplo, pode ter um contra-exemplo, o teorema pode estar furado. Aí o teorema furado significa que você tem que acrescentar uma hipótesezinha, né? Significa você botar um if lá no seu programa para eliminar aquele caso que vai dar merda. Então, mas é isso. Então, por exemplo, aqui, em vez de eu fazer pela derivada do produto, pensa só, eu poderia pensar assim, imagina que eu tenho que derivar seno x elevado à sétima. Claro, eu posso fazer por indução, né? Ou por recursão. Né? Eu faço seno x vezes seno x à sexta, aí eu caio para a derivada de seno x à sexta. Depois de derivada de seno x à sexta, eu faço seno x vezes seno x à quinta, e aí eu vou baixando até ter derivada de seno x que eu tenho. Mas vai ser trabalhoso. Então, eu posso simplesmente pensar que isso daqui f de x igual a x à sétima, e eu tenho f do seno x. Então, isso daqui, a derivada disso daqui, é f' de seno x vezes a derivada do seno x. F' de seno x é 7 seno x à sexta. E a derivada é o cosseno x. Então, de novo, quando você programa, você faz uma árvore. Por exemplo, digamos que eu tenha que derivar que eu faço aqui F1 de F2 de F3 de Fn de x. 1, 2, 3, 4. Aí, a derivada disso é assim, eu acho para isso, isso é F1 de alguma coisa. Então, F1' do F2 do não sei o que lá, vezes agora a derivada disso que está aqui dentro. Isso aqui é F2 de alguma coisa. Então, F2' de alguma coisa, vezes a derivada que está aqui dentro, que é F3' de alguma coisa, etc., até eu chegar no Fn' de x. É assim que eu faço na mão. Mas na máquina eu preciso primeiro calcular o Fn' de x e o Fn de x. Porque eu vou precisar do Fn de x para poder calcular o Fn menos 1' do Fn de x. Claro, quando eu escrevo aqui, eu escrevo F' de alguma coisa que eu não calculei ainda. Então, na verdade, para escrever isso aqui, eu preciso ter calculado todo mundo que está aqui dentro. Então, a primeira coisa vai ser calcular o Fn de x, a segunda o Fn' de x, num ramo à parte. Aí eu agora calculo o Fn menos 1' do Fn de x. Assim eu vou subindo. Bom, com isso, a gente agora pode
Né? Se aparecer, vamos dizer, se eu colocar se eu pedir para você derivar o seno do logaritmo de x2 mais x2 não, né? x8 mais 3x menos 1 sobre x2 mais 1. Esse aqui é a sétima, esse aqui é a nona. Sabe? Mas tudo bem, você escreve lá, o software vai te dar. Mas você sabe, você vai dizer, ó, derivada disso vai dar cosseno desse log vezes a derivada desse log, então vai dar 1 sobre... Eu vou botar esse cara de cabeça para baixo aqui, né? x2 mais 1, a sétima sobre x8 mais 3x menos 1, a nona, pode ter um zero desse negócio aqui, não sei porque é de grau par, vezes a derivada desse cara aqui. Então, x2 mais 1 a 14, x2 mais 1 a sétima vezes 9, x8 mais 3x menos 1, vezes a derivada desse cara que está aqui, né, que é 8x7. Elevado a 8 aqui, né? Isso daqui é esse vezes a derivada desse. Agora, menos x8 mais 3x menos 1 a nona, vezes a derivada desse aqui, que é 7 x2 mais 1 a sexta, vezes 2x. Não é nada nem muito complicado. São pouquinhas. Vamos ver, a tabela de derivada é isso, ela tem a derivada. Bom, eu poderia... A exponencial... Tem alguns minutos ainda? A exponencial também vale a pena. Na verdade, como é que a gente deriva? Tem funções inversas, né? A exponencial é a inversa do logaritmo. E, tipicamente, a situação é assim. Ó. Imagina que eu tenho aqui uma função. E aqui é o x, e aqui é o y, que é o f de x. Esse x eu posso escrever como f menos 1 de y. Então, na verdade, ó, o gráfico da f é assim, e o gráfico da f menos 1, eu olho ele daqui, boto um espelho aqui, porque aqui o positivo está avançando, quando eu olho assim, avançando para a esquerda, mas... E a derivada é o coeficiente angular da tangente. Ter derivada é o mesmo que ter tangente. Então, se eu tenho a tangente aqui, eu também tenho tangente aqui. Visto daqui, sempre tem tangente. A inclinação da tangente, a inclinação de uma reta só é problema se ela estiver em pé. Quando que ela vai estar em pé? Imagina que essa função aqui faz assim, e aí tem uma derivada zero aqui. Aí quando eu olhar para a inversa teria uma derivada infinita, não é derivada. Mas eu posso simplesmente pensar assim, ó, se a função tem derivada e tem inversa, a inversa tem derivada. Se não tiver, vai aparecer na conta. Vamos, por exemplo, pensar assim. Imagina que y é igual a arco cujo seno é x. Inversa do seno. Sei lá qual é a derivada disso. Mas uma coisa eu sei. Se eu calcular o seno de y, dá x. Não é porque se o y é o arco cujo seno é x, meus filhos me ensinaram, fiquei tão abalado.
A gente sempre pergunta, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? E disseram que não era branco, porque na época não existia cavalo branco. O cavalo branco foi teve que ter um trabalho genético aí para criar os cavalos brancos. Mas, enfim, tá certo? Qual é o seno do arco cujo seno é x? Então, eu posso escrever seno de y é igual a x. Agora eu derivo. Y é a função que eu quero derivar. Mas se eu derivar dos dois lados, ó, regra da cadeia, ó, derivada disso é o cosseno de y vezes a derivada de y em relação a x. E a derivada de x em relação a x é 1. Então, meu y' é igual a 1 sobre cosseno x. Agora, o cosseno x eu tenho que escrever em função... cosseno y, desculpa. Cosseno y, né? Eu sei que se seno quadrado y mais cosseno quadrado y igual a 1, então meu cosseno y é igual a mais ou menos raiz de 1 menos seno quadrado y, que é igual a mais ou menos raiz de 1 menos x ao quadrado, porque x é o seno de y. Aí eu tenho que colocar no contexto. Bom, qual é o meu contexto? Arco cujo seno é x. Então, eu vou pegar o meu x entre menos 1 e 1. E eu vou pensar assim, né? O meu seno está de menos 1 até 1, eu vou variar de menos π sobre 2 a π sobre 2. É o razoável. Eu não vou variar de 0 a π, porque nesse intervalo eu vou ter 2 arcos para o mesmo seno. Então, nesse intervalo aqui, o cosseno é positivo. Então, eu pego o sinal mais. E aí, então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre raiz de 1 menos x2. Admitindo que essa função aqui está sendo definida para x entre menos 1 e 1 e está tomando valores entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, por exemplo, E elevado a x. O que eu sei do E elevado a x? Eu sei que o logaritmo, se é a minha base, estou pensando assim, E elevado a x é a inversa do logaritmo. Posso pensar assim, eu tenho função... Depois a gente discute por que é o E elevado a x. A gente pode simplesmente dizer, ó, esp de x é a inversa do log. Então, log do esp de x é igual a x. Então, derivo pela regra da cadeia. 1, isso aqui é logaritmo de alguém. Então, a derivada é derivada do logaritmo, que é 1 sobre ela, vezes a derivada dessa daqui, que é igual a 1. Então, a derivada da esp de x é a própria esp de x. Faz sentido. Olha só. Eu poderia pensar assim, ó. Qual é a derivada? Pega assim, faz a função f índice a, seria uma exponencial de base a, é a elevado a x. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz para o logaritmo. Vou calcular a derivada. F índice a linha de x. Isso é a elevado ao limite, quando h tende a zero, de a elevado a x mais h menos a elevado a x sobre h, que é o limite, quando h tende a zero, eu boto a elevado a x em evidência, a elevado a x, a elevado a h menos 1 sobre h,
que é igual... Bom, o a elevado a x está parado, eu vou tirar ele do limite. Tá? Então, ele é a elevado a x, isso aqui é um número. O h que está tendendo a zero. Aqui eu boto, quando h tende a zero, de a elevado a h menos a elevado a zero sobre h. Isso aqui é a minha f de h menos f de zero sobre h. É a derivada da f de zero. Então, isso daqui é igual a f de a em zero vezes a elevado a x. Quer dizer, se eu tenho uma exponencial, a derivada dela é um número fixo vezes ela. Vou chamar esse cara aqui de alfa. Então, eu digo, poxa, a boa base da exponencial é que tem que esse alfa daqui seja 1. E por uma incrível coincidência, é a mesma base do logaritmo. Porque, basicamente, é o seguinte, ó, quando você faz cada logaritmo é definido por 1 sobre x. É como se você dissesse assim, ó, aqui é y igual a um certo alfa sobre x. Então, é a função 1 sobre x vezes alfa. A derivada dela no 1, quer dizer, quando a derivada do logaritmo correspondente a esse, se eu pegar a área, no 1 vai ser esse tamanho daqui. Vai ser alfa. Tá? Se eu definir o logaritmo como sendo L alfa de x como sendo essa área aqui, a derivada é essa altura. No 1, é alfa sobre 1, é alfa. Então, eu tenho uma inclinação alfa aqui. O alfa bom, então é o alfa igual a 1. Se eu olhar, agora eu boto o alfa igual a 1. Se eu olhar para a inversa dela vai ter, se ela tem derivada a 1, a inversa vai ter derivada a 1. Se tivesse alfa, ia ser 1 sobre alfa. Então, vamos dizer, tem uma relação entre a escolha do alfa para a base logaritmo e a escolha do alfa para a base do a para a base da exponencial. Mas é um exercício bonitinho a gente ver que essa função tem um número aqui. O que é o número E no logaritmo? É o cara cujo logaritmo é 1. Então, você tem 1 aqui, você tem um número E aqui, tal que essa área daqui dá 1. A definição de E. Outra definição de E é E igual a somatório de N igual a 0 a infinito de 1 sobre N fatorial. Bem, funciona. O que uma tem a ver com a outra parece um pouco nebuloso ainda. A gente já nós estamos aqui não temos nenhum mês de aula, já vimos séries, derivada, integral, regra cadeia, tudo. Então tem que ter alguma coisa para aprender até o final do curso. São esses detalhes mais escabrosos. Bom, então é isso.